Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui juntos, né? Novamente, para ouvir os ensinamentos. E vamos aos recadinhos. No dia 18, num sábado, teremos a roda de conversa com o Edgar Miguel, para ainda agregar mais, né, os conhecimentos. Vai ser uma tarde, nós já fizemos várias rodas de conversa com pessoas diferentes, e é sempre muito gratificante, né? Porque nos envolve, nos deixa com mais conhecimento ainda, né? Então vai ser no sábado, dia 18, a partir das 14 horas, e aí nas redes sociais do centro também vai estar tudo certinho. Não precisa de inscrição prévia, é só mesmo chegar. Temos também o pedido de armazenamento do óleo usado. Quem tiver pode trazer para a gente fazer o sabão e comprar o sabão também, né? Que é muito bom. Os bazar, o bazar de roupas e utensílios usados, né? A gente tanto aceita doações, como também podem comparecer, comprar. Tem o artesanato também. Então, são os trabalhos da casa. Então, vamos nesse momento, nós estamos recebendo hoje a palestrante, a Mariana. E antes da palestra, vamos fazer nossa oração, fechando os nossos olhos, fazendo a nossa conexão, a espiritualidade amiga que aqui já se encontra. Jesus, Deus, nosso Pai, agradecimento por estarmos aqui, agradecer por nossa encarnação, agradecer pelo nosso lar que nos abriga, pelo alimento que nos fortalece o corpo, esse envoltório do espírito que nos faz tão necessário para que a gente possa seguir a nossa caminhada evolutiva, moral, espiritual, pedindo a Deus que nos fortaleça na fé, para que possamos encontrar nas nossas dificuldades as lições, superá-las e seguir em frente, sempre com o amparo dos espíritos amigos de Jesus, e que o amor de Deus envolva a todos, nos trazendo muita paz. Que assim seja. Maria. Bom dia a todos. Bom, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de Jesus à mesa. Interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo. Quem já tomou um bom café? Já sentou com alguém e conversou, fez um bate-papo na mesa? Já repararam que o lugar que a gente mais fica conversando bem é na cozinha, em volta da mesa? Tem aquela música do Reginaldo Rossi, que eu acho que todo mundo vai saber qual que é. Aquela música Garçom. Como é que ele começa? Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor, não é? Olha, a mesa do bar. Sabe por que a gente fala da mesa? Porque é um ambiente mais informal que nós temos. É o lugar que a gente senta, toma um cafezinho, come. E no meio da refeição é onde a gente costuma compartilhar as nossas ideias, o nosso dia, o dia que foi bom, o dia que não foi, as conversas. Muitas vezes são reuniões que a gente fala na mesa, né? É na mesa. E aí, quando eu falo na questão da mesa, e aí eu trouxe essa passagem do Apocalipse, porque a gente fala do Apocalipse e só vê tragédia, né? Fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. Mas o Apocalipse é um livro que João escreveu, né, lá na ilha de Patmos. Ele traz o seguinte: apesar de toda a essência do Apocalipse é essa, apesar de todas as tribulações que nós vamos passar, Jesus vem ser conosco. E como é que ele fala? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha Jesus falando.
Vou bater na sua porta, se você abrir a porta para mim, nós vamos cear juntos. Então tem diversas passagens que Jesus participa nesse ambiente íntimo, sem as conveniências sociais da época. E é geralmente nesse bate-papo íntimo que muitas vezes as pessoas são tocadas, assim como acontece com a gente. Muitas vezes num ambiente mais informal, aquela conversa que a gente tem no cantinho, de uma forma descontraída, vale muito mais que muitas vezes um curso, uma palestra, ou muitas coisas. Por quê? Porque é por causa da informalidade. A pessoa que senta e ouve. Isso é para a gente aprender o quanto que é importante nós conversarmos com as pessoas, mas de forma profunda, não de forma superficial. E aí, quando a gente fala de mesa, né, que eu trago aqui para vocês, aqui, eu vou fazer uma pergunta: qual é a refeição mais marcante que vocês tiveram na vida de vocês? Ou na minha? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente nem lembra o prato que nós comemos, mas a gente lembra naquele jantar, naquela festa, naquela comemoração, naquela reunião, as alegrias que nós passamos juntos, os momentos. E é maravilhoso isso. Então, quando eu trago essa importância da mesa, e a mesa, ela tem sido cada vez um pouco mais escassa. Quem faz a refeição na mesa com a família aqui? Levanta a mão. É o melhor momento. É ou não é? É uma delícia. É ali que a gente pergunta como é que foi o seu dia. É esse o momento que nós estamos. Mas quem vai na mesa esquece do celular. O celular não entra na mesa. Quem faz essa regra em casa? Exato. Tira o celular da mesa, gente. Senão não adianta. Entenderam? Por quê? Porque aquele é o momento que nós temos de estarmos com os nossos familiares. E é ali que nós estamos nos conhecendo. Porque eu entendo, o dia a dia da gente é cheio de compromisso. E às vezes a gente tem casal que não consegue nem se encontrar ao longo do dia por conta de períodos, né? Um trabalha num horário, outro no outro. Mas aquele momento da mesa é um momento que a gente senta e conversa. No olho, de entender como que as pessoas, como é que nós estamos no nosso dia a dia. A mesa alimenta o corpo, o encontro alimenta a alma. Essa é a proposta. Alimentarmos as nossas almas com as pessoas que estão em nossa volta. E aí você fala: Mariana, mas onde que entra Jesus nisso? Jesus está no coração e nos lares daqueles que permitem que o entrem. É na paz, é na convivência, no dia a dia, inclusive solucionando conflitos, porque eu não estou dizendo que nós não temos conflitos também para resolver, porque existem. A questão é como eu resolvo. O problema não é o conflito, mas é como eu soluciono o conflito. Como eu vou reagir diante do conflito, né? E aí, quando a gente fala de Jesus, é o que eu estou falando. Ele fez o sermão da montanha, então ele ensinava nos montes. Quando ele fez as parábolas no Evangelho de Mateus, é interessante também. Ele fez na beirada do lago de Genazaré, porque depois ele foi fazer a travessia, que é a parábola do trigo e do joio, do tesouro escondido e da pérola. Ele contou 4 parábolas ali na beirada do mar. Então você via Jesus ensinando a multidão. Nós víamos Jesus ensinando nas sinagogas. Por exemplo, num dia de sábado, quando ele cura uma mulher encurvada, que estava, se eu não me engano, há 20, 30 anos naquela situação. Aí, os fariseus ali dentro da sinagoga olham assim para ele: mas no dia de sábado você vai curar? E ele fica bravo. Ele fala: viu, mas se vocês têm uma ovelha que precisa que cai num poço, vocês vão salvá-la? Por que eu não vou salvar essa mulher que é filha de Deus tanto quanto eu e vocês? Filha de pai Abraão e de Jacó. Quando ele faz a cura da mulher encurvada dentro de uma sinagoga. Então nós temos o ambiente formal também. Nós temos os milagres que ele realiza. Desculpa. Os milagres que ele realiza ao longo de sua jornada.
as multidões, né, que no caso da cura da mulher hemorroísa, né, ele estava no meio da multidão. A multidão estava, por quê? Porque ele estava indo até a casa de Jairo para curar a filha dele. E no meio dessa multidão vem aquela mulher com um problema de fluxo de sangue, toca, e ele fala: quem tocou? Então nós temos ele no meio da multidão, no caminho nos barcos, né, como eu disse, lá na beirada do lago. Mas Jesus também passa muito tempo à mesa, naquele ambiente informal, a hora que ele chega. Imagina quantas mulheres. Porque assim, o evangelho ele aponta muito a questão masculina. Só que muitas vezes nós esquecemos que para Jesus chegar a um lugar, tinha mulheres que já sabiam, preparava todo o ambiente para ele. E aí ele sentava e começava a ensinar todos aqueles que estavam. Imagina quantas mulheres também não sentaram e conversaram com ele. Quanto que ele ensinou? Quantos corações, quantas curas ele realizou que não está no evangelho? João já falava isso no evangelho. Jesus fez tantos feitos que não caberia em todos os livros do mundo. Gente, é para a gente poder ter uma ideia que muitas vezes nesse momento de intimidade é onde que nós fazemos as conversas, os bons encontros acontecerem. Muitas vezes nós nos apegamos muito a formalidades, mas é no ambiente quente é o que a gente consegue muitas vezes cativar e cultivar corações. E ali ele podia consolar, ensinava, transformava as vidas. E aí eu vou trazer alguns casos. Por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu é um publicano. Os publicanos, eles sofriam muito preconceito. Porque judeu não gostava de cobrador de impostos, porque o imposto ia para os romanos. E como eles eram um povo que foram dominados pelos romanos, eles não aceitavam isso. Então, Zaqueu era aquela pessoa assim que ficava num limbo. Eu pertencia a um grupo, mas o grupo não me aceita. Eu não sou de outro. Sabe aquela pessoa que fica nem no lado, nem no outro, não é de ninguém? Era mais ou menos isso que aconteceu com Zaqueu. E muitos via ele como pecador, porque o cobrador de imposto tinha era tanto que uma das frases, né, que os fariseus falavam, ele senta com os publicanos, pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Mateus, evangelista, discípulo dele, ele era um levita, também que ajudava a anotar. Ele chega para Mateus e fala: vem, segue-me. Para de anotar e vai seguir Jesus. Olha só. Jesus encontrava ali muito mais do que o posto oficial, a essência da alma. Isso foi o que ele viu em Zaqueu. Inclusive, quando Zaqueu chega a Jesus, entrando na cidade, Zaqueu fica sabendo, ele sobe até a árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho. E aí, o que ele vem? Fala assim: Zaqueu, desce daí que eu vou jantar hoje na sua casa. Um homem que sofria preconceito. O que Jesus enxergou aqui? Algo além do posto. Algo além. Ele enxergou a alma. Olha que maravilha. E aí, Zaqueu desce, prepara a casa. Jesus faz as pregações ao longo do dia e Jesus vai até a casa de Zaqueu. Às vezes, muitas vezes é muito comum, né? Temos aqueles depoimentos no meio social, sabe? Já viu? Eu fiz isso, aquilo. Às vezes a transformação interna não é ali. Às vezes a transformação de uma pessoa é numa conversa íntima, no cantinho, naquele momento só os dois. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele não precisou fazer depoimento, mas, Zaqueu, eu quero que você... Não, foi ali no bate-papo. Zaqueu viu a grandeza da alma de Jesus, que ele fala, ele até anuncia a Jesus. Falou assim: eu vou doar tudo o que eu tenho. E se por um acaso eu peguei ao mais, a lei obrigava a oferecer 2 vezes, né? Restituir a pessoa prejudicada com o valor 2 vezes mais. Ele falou: eu faço por 4 vezes a mais. Ou seja, para a lei judaica, ele fala assim, foi além.
E Jesus, quando ele vê isso, ele fala assim, olha a transformação desse homem que até ultrapassa as leis convenientes. E realmente Zaqueu, depois daquela passagem, ele realmente vende tudo e vai se doar aos mais necessitados. Acontece uma transformação moral enorme dentro desse homem, que muitos o acusavam de publicano. É a transformação nossa do dia a dia. Essa figura de Zaqueu, o que ele nos representa? Um ser humano, com os erros, com as falhas, com pré-julgamentos, que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos passar por isso. Mas Jesus aqui ele mostra o seguinte: nós estamos de olho o que há dentro de você. Nós podemos nos transformar. Nós podemos mudar o nosso próprio destino. Basta aprender a ouvir e aceitar. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Zaqueu. Porque o Filho do Homem, que esse aí é um versículo que está em Lucas, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Muitas vezes os rótulos que são colocados. Eu ser amigo de fulano, era essa a situação de Zaqueu. Eu conversar com fulano, que aquela turma lá é esquisita, tem um comportamento diferente do meu, tem pensamentos diferentes do meu. E numa época que nós estamos com tantas opiniões divergentes, aí a gente fala das famosas bolhas, né? Que todo mundo só quer andar com pessoas da mesma opinião. Vamos aprender não é furar a bolha, mas só enxergar que existem outras bolhas, existem outras vidas, existem outros meios de vida, existem outros pensamentos. Isso é respeitar as diversidades, isso é diversidade. Não é você impor aquilo que você acredita. Mas quando eu respeito o outro, automaticamente o respeito vem para a gente. Sempre com a postura. Sempre com postura. É isso que Jesus mostrava para a gente. E aí, ele acolheu antes de julgar. Mesmo sendo, mas aquele grupo tem uns hábitos esquisitos, tal. Eu não concordo. Jesus andava com publicanos e pecadores. Era onde precisava da ajuda dele. Ele resgatava as pessoas. Mas ele não era conivente com os atos que causava prejuízo para si mesmo ou para com os outros. O fato de respeitar, o fato de acolher, não significa que a gente seja conivente. Significa que simplesmente eu enxergo além dos hábitos, uma alma ali que muitas vezes necessita de ajuda. Era isso que Jesus fazia, ele acolhia, ao invés de julgar. Porque as aparências externas, gente, engana. O dia que todo mundo entender que nós somos espíritos encarnados em corpos, não há mais razão lógica em termos pré-conceitos. Seja por conta de etnia, seja por opção amorosa. Não há razão. Por quê? Ora, nós estamos em corpos diferentes. Não faz sentido. Porque eu sou um espírito encarnado nesse corpo. Dia de amanhã eu desencarno, vou estar em outro corpo. Então não faz sentido o preconceito. Tá? A classe social, etc., não faz o menor sentido. E aí o que Jesus faz? Ele primeiro se aproxima, ele conversa, ele acolhe, depois ele orienta. É muito comum a gente querer orientar antes de acolher. Ai, meu Deus, você precisa ver, tal. A pessoa está pronta. Uma passagem que eu gosto também de Jesus, essa eu aprendi esses tempos atrás com um amigo meu. Jesus estava sentado, fazendo seus ensinamentos, aí vem um jovem rico, que fala... Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? E o que Jesus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E ele fala o seguinte, não, mas isso eu já sigo as leis de Deus. O que eu faço além disso? Ele fala, vende tudo que você tem e segue-me. O rapaz simplesmente se levantou e foi embora, porque ele não estava pronto. Muitas vezes fazemos o convite ou nós recebemos esse convite, só que nós não estamos prontos. E aí vem a famosa passagem.
É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas mais do que essa passagem, é a postura de Jesus que é o detalhe. Ele não levantou, ele não foi tentar convencer, ele simplesmente deixou o rapaz ir. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos acompanhem para aquilo que a gente acredita que é bom. Só que às vezes a pessoa levanta e vai porque ela não está pronta. Aí o que a gente faz? Deixa ir? Ou tenta convencer? Entenderam? Muitas vezes, e é nessas conversas íntimas que eu falo, que nós temos a mesa, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa não está pronta, porque muitas vezes somos chamados também para muitas tarefas, só que muitas vezes nós não sentimos prontos. Mas você é fantástico nisso, é um dom, vem. Aí a pessoa fala não. Mas por quê? E tenta. Lógico que existem argumentações para a gente chamar a pessoa para aquele trabalho. Mas às vezes a pessoa não está pronta. O ideal seria, tudo bem, quando você estiver, eu estou aqui. Muitas vezes nós queremos ser acolhidos dessa forma. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse com você. Só Jesus, gente. É só Jesus aqui. Tá? Existe uma outra passagem que eu gosto também. Marta e Maria. Conhece essa passagem? Jesus foi à casa das duas irmãs de Lázaro. Mas isso foi antes dele morrer, dele ressuscitar. Foi bem antes. E aí ele foi. Como era muito difícil ele passear, porque ele tinha muita amizade com as duas, ele foi até a casa. A Marta ficou lá, para cima e para baixo. Ai, porque tem que fazer serviço. E a Maria sentou e ficou escutando Jesus. E ela lá, a Marta lá, tribulada, não, porque tem que fazer isso. Chegou uma hora que ela ficou brava, ela virou assim, mestre. Falou assim, fala para ela levantar e me ajudar, que ela tem os afazeres. Aí ele virou e falou assim, não. Olha o que ele fala. Maria escolheu a boa parte, que não será lhe tirada. Ele amava as duas. Mas qual que é a situação de Marta e Maria? Muitas vezes somos Martas. Nós queremos receber as pessoas em casa. Mas a gente está efetivamente com as pessoas em casa ou a gente está atrás de fazer um monte de serviço? Aproveitamos o momento igual a Maria? Eu não estou falando que a gente não tem que deixar de passar um café para a gente poder receber a visita, não é isso. Mas muitas vezes nós nos ocupamos tanto com a apresentação, com detalhes, que muitas vezes nós não curtimos, nós não aproveitamos o momento. Isso acontece muito em festas, já repararam? E vai ao detalhe. Quem já escutou, eu não curti a festa, não curti o meu casamento, não comi o bolo do meu casamento. Quem já escutou essa história? Entendeu? Eu não consegui jantar, eu não consegui comer. Por quê? Porque a gente fica correndo atrás de tantos detalhes e a gente não aproveita aquilo que é nosso. Jesus falou assim, eu não vou tirar essa boa parte de Maria. Muitas vezes nós devemos aprender com a Maria. Simplesmente falei, não, eu vou oferecer aquilo que eu posso oferecer e vou aproveitar o momento de estar com as pessoas. Muitas vezes perdemos o tempo de estar com as pessoas. Tem um dilema que eu gosto muito, é o refrigerante do tio. Já escutaram esse dilema? Todo mundo tem um tio, uma tia, já de uma idade avançada, geralmente está sozinho. Quem já conheceu alguém assim, um senhorzinho, alguém que já está mais idade avançada, está sozinho? Já reparou que ele sempre tem um guaraná? Geralmente é um cotuba de 600 ml, mas está lá para visita. Já repararam? É um cotuba ou um jaúba, geralmente aquele guaraná que está ali para a pessoa ali servir. Aí, só que ele não sabe da nossa vida, ele não sabe das nossas escolhas, ele não sabe, ele só simplesmente espera a visita para tomar aquele guaraná. Aí a gente chega. Só que a gente não toma guaraná porque corta. Por N razões, não estou aqui para discutir a razão. Aí ele vai falar assim, quer um guaraná, fia? E aí, vocês tomam ou não tomam guaraná? Mas eu não tomo guaraná. Mas, gente, é o tio que estou te oferecendo. Ele não sabe das... Você entende? Muitas vezes, por conta de rótulos... Eu não estou falando para a gente mudar a nossa vida, mas aquele copo de guaraná não vai dar o problema que a gente imagina. Porque ele só está esperando a visita.
dilema. Ah, mas eu sou diabética. Gente, pelo amor de Deus, depois você toma um monte de remédio, mas meio copo não dá. Não faça desfeita, pome. Eu não tomo café. São poucos momentos que nós temos com aquela pessoa, porque a gente depois não sabe quando vai estar com ela de novo. São valores que muitas vezes nós deixamos passar por conta de algo que a gente adota e que muitas vezes não é nem nosso. Isso é autoconhecimento. Isso é vida. Isso é vivenciar. E eu estou falando de um guaraná, eu não estou falando de nada alcoólico, porque às vezes a pessoa fala, eu não bebo bebida alcoólica, tudo bem. Aí é uma questão de respeito. Mas eu sou um guaraná. Já passaram por essa situação semelhante? De ter que fazer essa escolha? Eu sempre tomo guaraná. Com aquele queijinho, tudo que eles... Eu pego. Ah, eu não faço rogada, não. Eu adoro. Sabe por quê? Porque aquilo que aquela pessoa está oferecendo naquele momento. Com alegria. Depois eu não sei se eu vou ver essa pessoa de novo. São momentos que precisamos prestar atenção. Estar com as pessoas, estar sem ficar conversando. Quantas mesas de restaurante, alguém já viu famílias? Eu conheço uma família desde... Meu menino ficava andando, correndo, roubando batata dentro do qualquer mesa, porque eu nunca levei tablet, essas coisas. Aí tem uma família que eu via o pai no celular, a mãe no celular, o filho no tablet, a batata no meio da mesa e cada um no seu mundo. Eu falei, gente, se for para sair de casa numa situação dessa, fique em casa. Sabe, nós perdemos tempo com distrações que muitas vezes não fazem a gente perder aquilo que é o mais valioso do mundo. Porque hoje em dia, as pessoas acham que luxo é carro, é marca. Não, gente. O maior artigo de luxo que nós temos hoje, e é de graça para todo mundo, é uma coisa chamada tempo. Mas é um item de luxo. Como é que está o nosso tempo distribuído? Tempo é um artigo de luxo. O tempo que a gente tem para estar com o outro, para estar consigo mesmo. Alguém tira um tempo para estar consigo mesmo? 1 hora por semana. Esquece celular, esquece cachorro, papagaio, esquece família, esquece. Eu e Deus. A minha caminhada, minha atividade, a minha leitura. Eu. Quem faz isso? 1 hora por semana. É sagrado. É minha dança, não importa. Tá? Não importa. Mas a gente precisa ter o tempo pra gente. Quem tira tempo para estar com o parceiro ou com a parceira? Esquece filho, esquece família, parceiro e parceira. São tempos preciosos. E isso é luxo que muitas vezes nós não damos o devido valor. Olha a Marta desperdiçando o tempo, porque depois Jesus ia embora, não sabia se quando irá voltar. É para a gente refletir. É só para a gente refletir. Outro momento também de Jesus, que termina a mesa, é quando ele vai e encontra os 2 discípulos a caminho de Emaús. Essa passagem está no Mateus. Depois da crucificação, Jesus fica 40 dias fazendo suas aparições, porque aí efetivamente ele mostra que ele venceu a morte. Muitas vezes essas passagens são ignoradas, mas é aí que ele fala, olha, tudo que eu ensinei para vocês 3 anos está se concretizando agora. E olha que interessante. Os 2 discípulos tristes, aí ele vai conversando. Mas por que vocês estão tristes? Ah, vocês não viram o que aconteceu? E os discípulos não reconheceram o mestre. E ele falando, não, mas você não está sabendo? Nosso mestre aconteceu, tal. Ele falou, mas... E ele foi começando a falar, levar o consolo. Aí na hora que eles chegaram na cidade, era para eles falar assim, viu, você não vai pernoitar aqui, já está à noite, está escuro. E era perigoso realmente viajar à noite. Tá bom, fico com vocês. A hora que ele sentou e partilhou o pão, os discípulos os reconheceram, mestre, por conta do movimento, do sentar e partilhar o pão. Foi na mesa, foi no momento, por quê? Olha onde que estava o foco deles.
olha que foi marcado. Por quê? Porque eles estiveram na mesa com Jesus antes, né, de acontecer a crucificação, que eu vou trazer. Ele partiu e revelou no encontro. Aí que ele fala, não ardia o nosso coração quando ele nos falara pelo caminho e nos explicara as escrituras. E olha só, não reconheceram ele explicando tudo o que tinha que acontecer, porque fazia parte, porque era, enfim. Mas eles não entenderam. Olha onde estava o foco. E eles não tinham Instagram na época, nem celular para estar lá, viu? Tá, beleza. Eles estavam com Jesus. Muitas vezes Jesus aparece para a gente de uma forma diferente, só que nós não damos o devido valor. Vem através de um conselho, vem através de uma mensagem. Às vezes aquela pessoa que manda uma mensagem do nada para você no WhatsApp, o dia que a gente está para baixo. Porque muitas vezes a gente imagina que Jesus vem pessoalmente. A gente quer que Jesus venha pessoalmente conversar com a gente. Mas não. Às vezes a mensagem, a manifestação dele vem através de alguém. É prestar atenção nos sinais. E aonde a gente procura Jesus ultimamente? Geralmente a gente procura na casa espírita, no templo, nas aparências, no sucesso, em si mesmo. Fala, não, normalmente é assim. Só que onde que ele se revela? Na casa, na comunhão, na palavra e na mesa. É profundo, né? Entende porque muitas vezes nós temos que estar na mesa com Jesus? É aquela história da mulher que Jesus fala, vou passar na sua casa amanhã, vou jantar com você. Conhece essa história? E a mulher começa a fazer os preparativos para Jesus, bate uma criança, eu estou com fome. Aí o que ela fala? Tá aqui, pega um pedaço de pão. Bate uma senhora, ai, tal, eu tenho sede, preciso de um cobertor, aqui está. Vem, passa o Senhor, estou com fome. Ela dá um pouco do peru que tinha sobrado. Aí ela espera Jesus, Jesus não aparece. No dia seguinte ele vem, aparece para ela e ela cobra ainda, mestre, você falou que ia vir, mas você não apareceu, eu acabei dando. Ele falou, não, eu vim 3 vezes e você me atendeu. São nesses detalhes que Jesus aparece para nós, que nos dá a oportunidade de servir e também nos dá a oportunidade de nos ensinar. É dessa forma. É na partilha do pão que não tem como não falar da última ceia. O momento mais importante, crucial, em que ele despede dos seus discípulos é na última ceia. Que todo ano nós temos a Quinta-feira Santa, né? Depois vem a sexta-feira, a crucificação. Mas é nesse momento, na última ceia, que ele dá o maior mandamento. A 4ª forma de amor. Qual é a primeira? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. 3 amores, né? Então, eu primeiro me amar para poder entender que amor é o próximo. Aí ele fala o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Como Deus ama. Essa é a 4ª forma de amor. Transcendente. Nós estamos no caminho aprendendo. Mariana, eu não aprendi a amar dessa forma. Tudo bem. Nós estamos no caminho. Vocês vão ter a roda de conversa com o Edgar Miguel. Eu adoro ele, porque ele passa esse tipo de mensagem de uma forma tão didática. Então, quem puder vir, venha. Dia 18, né, de julho, né? 18 de julho, às 2 horas. Vem e participa, porque ele é uma graça. Ele passa um conhecimento. Essa forma de você trabalhar o amor, ele passa muito bem. Então, aproveitam a oportunidade, viu? Eu faço merchan para casa, porque é muito legal esses eventos. É muito legal. Se eu conseguir, eu venho também, porque eu adoro eles. Eu adoro. Depois eu vou fazer um merchan de um evento que nós estamos organizando aqui para Jaú, tá bom? Tá bom? Então a ceia não é apenas a lembrança, é a comunhão com Cristo, é o último momento, é o momento que ele se despede. É no momento que ele chega e fala assim para Judas: faz o que tem que ser feito. Imagina o coração de Judas. Muitas vezes a gente o crucifica. Malho, coitado, lá no sábado de aleluia. Mas alguém já viu esse espírito
o sofrimento desse espírito por ter tomado esse tipo de atitude. Gente, ele se enforca depois. Só que depois ele repara os seus erros. Aí ele vem como Joana d'Arc. É interessante. Olha como é que nós reparamos em rótulos, né? Mentor espiritual, né? O Chico tinha um Emmanuel, que também puxava a orelha, né? O Divaldo tinha a Joana. Aí você chega aqui e fala assim: eu sou seu mentor espiritual, eu sou Judas. Alguém ia gostar? Mas se vem, eu sou sua mentor espiritual, eu sou Joana d'Arc. Ai, que legal. É o mesmo espírito. Olha como é que nós olhamos rótulos. Olha. A gente precisa entender que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, eles não fazem a menor... se a gente chama ele de João, de José, de Maria, de Toninho, de mentor, de amigo, para eles está tudo bem. O que eles querem? Conexão. Pedi e obtereis. Bate, que abrir-vos-lhe-á. Entende? O que é esse imperativo que Jesus faz lá no Sermão do Monte? Movimentos, não fique esperando tudo acontecer, cair. Deus sabe das minhas dores. Ok, e você pediu o que para Ele? Não, Deus sabe. Deus vai falar: meu amigo, eu quero a sua manifestação, porque aí é demonstração de fé. Isso é confiança. Fé raciocinada, não a cega. É muito bom. E é nessa última ceia que ele lava os pés dos discípulos, antes de tudo. Demonstração de humildade, de servir, ser serviente e não ser subserviente. Qual é a diferença? Ser serviente, eu estou aqui para servir, com amor, com carinho. Eu abro mão de um tempo, eu abro mão de algumas coisas, de alguns privilégios, de comodismo para servir o outro. Era isso que Jesus fazia, ele era serviente. Ser subserviente. Eu deixo de ser quem sou para agradar todo mundo. Diferente. Eu quero agradar todo mundo em busca de qualquer coisa, aprovação, por medo, por qualquer razão. Eu me prejudico, eu me coloco de subserviente. Eu estou abaixo disso. Ser serviente é divino, ser subserviente nós estamos deixando nós de lado. É tirar o amor a si mesmo. Porque aquele que é subserviente cobra do outro a mesma coisa. Quem é serviente não cobra do outro, simplesmente faz o seu trabalho com amor e com carinho, com propósito. Palavra-chave: propósito. E aí, quando nós estamos junto das pessoas que gostamos, presença física ou presença afetiva? O que é melhor? O que é bom? Afetiva. Físico, ok, estamos juntos. Um do lado do outro. Legal. Afetivo. É ligação. É amor, é carinho. A presença afetiva, ele esteve com todos, ele estava diante de todos com atenção para todos. Isso é afeto. Esse é o verdadeiro amor. A pergunta que temos que fazer para nós é o quê? Como é que está a minha presença diante das pessoas ultimamente? Porque tem pessoas que realmente nós temos a presença física. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não temos intimidade. Ok, educação é em qualquer lugar, qualquer área. Nós não temos intimidade com todo mundo. Mas as pessoas que buscam a gente, as pessoas que convivem com a gente, que gostam da gente, como é que eu estou retribuindo o afeto delas? Muitas vezes tem pessoas que têm um afeto muito grande por nós e a gente já esquece de retribuir, de falar: eu gosto de você, você é um bom amigo. Olha, que legal, ó, lembrei de você, eu sei que você gosta disso. Isso é afeto. Tá? Tanto que a presença afetiva, ela está presente, inclusive, nos momentos mais difíceis que nós passamos ou que o outro passa.
Quando nós estamos em momentos difíceis, nós não gostamos de ganhar uma coisa chamada abraço. Às vezes a gente não quer que fale nada, mas só um abraço. Quem já recebeu um abraço? Não tem energia maior que a de um abraço sincero. Não precisa falar nada. Às vezes, num momento de luto, às vezes fala, eu não sei. O que acontece? Muitas vezes, pessoas que nós amamos partem, faz parte da vida. Aí vem aquela pessoa querendo fazer aquele discurso. Não. Faz o seguinte, falando, eu não tenho nada para dizer, mas eu tenho um abraço para te dar. É o consolo. Só um abraço. É maravilhoso. Isso é afeto. Sem dizer uma palavra, porque é troca energética. Com amor. Quem já recebeu um abraço desse sabe o que eu estou falando. Quem já doou um abraço desse sabe o quanto isso é melhor. Tem gente que tem, né? Um coração enorme, que qualquer coisa abraça. E o significado da mesa, né? Então, o que é a mesa? Que símbolo, né, que traz essa mesa para nós, né? Nós temos a comunhão, que é estarmos juntos. Aqui está todo mundo sentadinho na cadeirinha, mas seria tão legal se fosse uma mesa redonda. Pensou todo mundo aqui, um olhando na frente do outro, conversando com o outro. Olha que diferente. Comunhão. Estamos todos aqui com o mesmo propósito, que é aprender, buscar consolo, se doar para quem é trabalhador. Todos nós temos um propósito. E eu falo uma coisa, todos nós somos vencedores. Muitas vezes nós não damos valor, mas quando a gente toma uma atitude e fala assim, eu vou lá porque é melhor para mim, isso já é uma vitória. É uma vitória. Temos que vir 7 horas da manhã. 7 horas. Não, fica tranquila. É às 9 para o pessoal dormir um pouquinho mais. O pessoal aqui às 9 horas da manhã no domingo para dormir um pouquinho mais. Para não deixar de vir. A mesa é o lugar de partilha. A mesa também é um lugar que nós discutimos. Fizemos reuniões à mesa, muitas vezes a gente cria umas discussões, mas é o lugar que a gente partilha. Gente, quem já sentou numa mesa e tomou um café, sabe o que eu estou falando. Comeu uma pipoca, é uma delícia. Um bolinho, aqueles bolinhos mata-fome, que é o mais gostoso que tem. Quem já foi na casa do tio e tomou um guaraná, sabe o que eu estou falando. É uma partilha. É o lugar onde nós gostamos. Quando a gente faz o almoço de domingo, onde nós nos reunimos? Na mesa. Se tem churrasqueiro, mas tem uma mesa ali. Não tem problema. Tá? É onde nós formamos alianças. É onde nós fazemos pacto. É onde a gente combina as coisas. Olha a mesa. Olha o significado da mesa. E é onde a gente revela, onde a gente estuda. Vamos estudar. Onde que a gente se posiciona melhor? Na mesa. Então não é só um móvel. Se uma mesa... Pega aquela mesa da avó. Então não tem a mesa da avó, né? Aquela mesa antiga. Pergunta para ela se ela pudesse contar a história de tudo aquilo que ela presenciou. Já pararam para pensar? Sabe a mesa da avó, a mesa da tia? Daquela, já pararam para pensar? Pergunta para aquela mesa lá, o que ela já presenciou ali? Tinha uma época que eu estava escrevendo um livro que chamava Os Móveis de uma Casa. Exatamente, o móvel contando a história dos donos. O que presenciou ali? Imagina aquela mesa. Que história que ela contaria ali? O que ela já viu? Então não é só um móvel. Tem energia ali, tem história. Tem história. Bem-aventurados que são aqueles que são chamados para a ceia do Senhor. Então a mesa é um reflexo do reino de Deus. Todos convidados, todos bem-vindos, todos amados. Sempre. E a nossa mesa, né? No lar, no trabalho, na casa espírita, na família, os amigos. Como é que está a nossa mesa? Cheia, vazia, como é que ela está? Né? Então vamos refletir, como é que está a nossa mesa na nossa casa? Né? Cada uma dessas mesas, Jesus continua nos convidando para o encontro. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei.
vamos abrir a casa, vamos abrir a porta, vamos abrir tudo para Jesus. Porque é isso que Ele quer. Ele já fez o convite, Ele já fez o anúncio há muito, muito, muito tempo. Ele só está esperando a gente abrir o nosso. Que a gente abre os corações para Ele entrar para nós. E aí é só um resumo geral para a gente poder refletir a mensagem de hoje. Então, que hoje é domingo. Provavelmente muita gente vai ter o seu almoço de domingo. Então vamos partilhar a mesa, vamos partilhar a comida, vamos partilhar com as pessoas que nós amamos. Se eu estou em casa, não tenho ninguém, vai na casa de alguém. Também é válido. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. E que a gente consiga aproveitar melhor os momentos que estamos com as pessoas que nós amamos. Porque o tempo, ele é realmente muito precioso. Vamos aproveitar. Porque é isso que nós vamos sair daqui. A gente só vai sair melhor do que entrou. E eu não falo na questão da casa, nem na questão dessa vida, mas eu falo na questão espiritual. A maturidade espiritual aparece a partir do momento que eu consigo transcender o meu olhar e enxergar além da matéria e aproveitar todos os momentos que eu tenho para estar com presença, com afeto diante das pessoas. Porque muitas vezes alguns momentos são únicos e às vezes nós desperdiçamos com coisas que não fazem, que só tiram a nossa atenção. Então vamos prestar atenção nisso. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Graças a Deus.